vamos falar sobre o século XVIII. E, inicialmente, vamos falar sobre a administração da economia aurífera, da exploração de ouro no Brasil. Mas para administrar esse ouro, inicialmente nós temos que encontrá-lo. Então, vamos começar falando sobre a descoberta das primeiras minas de ouro no Brasil. Para isso, a gente vai voltar um pouco mais no tempo para falar da União Ibérica. Você está lembrado? Está lembrado daquele momento entre 1580 e 1640, onde os reis de Espanha passaram a tomar conta, a administrar o reino de Portugal. Lembra disso? Bem, a própria dominação espanhola sobre o reino de Portugal já gerava a crise do Império Português. Mas também, durante esse período de União Ibérica, ocorreram uma série de invasões de estrangeiros, principalmente holandeses, que se estabeleceram no litoral nordestino. Na verdade, esses invasores se aproveitaram da fragilidade do Império Português, a fragilidade e a grandiosidade, de maneira que, quando os holandeses se retiraram, por volta de 1654, só restou para Portugal, basicamente, o Brasil, que, segundo o jesuíta Antonil, no seu livro Cultura e Opulência do Brasil, o Brasil passou a ser a vaca leiteira do Império Português, o responsável pelo sustento do Império Português. Bem, esses holandeses, quando foram expulsos, acabaram se estabelecendo em ilhas nas Antilhas. Se estabeleceram ilhas como Aruba, Curaçao, e lá também produziram açúcar. E essa produção acabou gerando uma crise da lavoura açucareira no Brasil, devido à concorrência internacional, à elevação da quantidade de açúcar no mercado internacional. Percebe, então, que esse século XVII, esse 1650, é extremamente problemático para o Império Português. União Ibérica, dominação estrangeira, em perda de territórios por causa das invasões estrangeiras, por volta de 1650. Então, decadência da economia açucareira, você percebe, então, que o Império Português está numa situação muito difícil. Qual é a saída? A saída foi exatamente a procura por metais preciosos no Brasil. Todo mundo passou a ver na possibilidade de descobrir metais preciosos, aquela possibilidade de sair da crise. Não só o Império Português, mas também particulares, bandeirantes. Esses bandeirantes passaram a buscar metais preciosos até para conseguir sobreviver, encontrar uma forma de sustento. Você sabe, né? O ditado, quem procura acha. E ainda no final do século XVII, por volta de 1693, 94, esses bandeirantes acabaram encontrando as primeiras minas de metais preciosos. Quando as primeiras notícias de descoberta de metais preciosos chegaram a Portugal, ainda logo no início do século XVIII, muitos portugueses migraram para a região das Minas Gerais. É claro, todo mundo está tentando superar essa grave crise do século XVII. Nós vamos ter um conflito aí, um conflito entre aqueles que descobriram as minas, os bandeirantes paulistas, né, e que acabaram reivindicando o monopólio sobre a extração de ouro nessas minas, e um conflito contra esses imigrantes que estão vindo para a região, também com o intuito de explorar os metais preciosos. Esse conflito ficou conhecido como a Guerra dos Emboabas. Esse conflito, a Guerra dos Emboabas, os bandeirantes paulistas perderam, a coroa portuguesa foi a grande vitoriosa, e a partir da vitória, a coroa portuguesa passou a gerar a administração dessas áreas auríferas. O primeiro órgão de administração, ainda em 1702, foi a Intendência das Minas. A Intendência das Minas era o principal órgão de administração da região aurífera. Cada área mineradora tinha geralmente a sua intendência das minas. O intendente das minas era responsável pela administração, pela cobrança dos impostos, também pelo controle e fiscalização do contrabando. Afinal, nós estamos num momento delicado, nesse momento de crise do Império Português, a questão do contrabando era muito grave. Todo mundo está querendo burlar o excesso tributário que a coroa portuguesa impunha àqueles que exploravam ouro. Tudo bem? Importante destacar também que o intendente das minas era o grande responsável pela distribuição das minas na região das Minas Gerais. A distribuição das minas entre aqueles que queriam explorá-la. Tá? Essas minas, divididas em datas, eram sorteadas de acordo com aquele que tinha mais escravos. No ano de 1729, na região do Arraial do Tijuco, encontrou-se diamante. Essa região do Arraial do Tijuco hoje nós chamamos de Distrito Diamantino.
No início, até tentou-se tributar com formas como o quinto, nós falaremos já sobre ele, tentou-se tributar o diamante com quinto, que é a retirada de 20% em impostos revertidos à coroa portuguesa. Mas como é que eu vou tirar 20% de uma pedra de diamante? Ficava meio difícil cobrar o quinto no distrito diamantino. Então, o que a coroa portuguesa pensou? A coroa portuguesa pensou em arrendar a exploração dos diamantes para contratadores. Esses contratadores acabavam antecipando receita à coroa portuguesa em troca do direito da exclusividade de exploração de diamantes no distrito diamantino. Em 1771, o Marquês de Pombal, uma figura histórica que nós ainda falaremos na nossa videoaula, o Marquês de Pombal teve uma ideia de fazer com que a exploração no distrito diamantino fosse um monopólio régio, ou seja, uma exclusividade da coroa portuguesa a partir de 1771. Ainda referente à questão da organização da administração na região aurífera, temos que falar na questão tributária. O Império Português em crise, como nós falamos, criou uma série de impostos para poder explorar o máximo da região mineradora, afetando diretamente as pessoas diretamente relacionadas à exploração de ouro na região das Gerais. O primeiro imposto criado com esse fim foi a captação. O próprio nome já nos dá algumas dicas. Captação per capita por cabeça de escravo, explorando em cada uma das minas pertencente a seus respectivos mineradores. Essas minas eram distribuídas pela Intendência das Minas, pela figura do guarda-mor, um membro desse órgão de administração da Intendência das Minas, que, como nós vimos, foi criado para administrar a região mineradora. Esse imposto, a captação, ficava na casa dos 17 gramas de ouro por escravo. Tudo bem? Também temos que falar, além da captação, em um outro imposto, que era o quinto. Como o próprio nome já diz, 20%, a quinta parte, de tudo que é extraído na região aurífera deve ser destinado à coroa portuguesa. Esse é o quinto. Mas a gente sabe que no caso de tributos no Brasil, até hoje, infelizmente, a sonegação era uma prática muito comum. Para conter a sonegação de impostos na região aurífera, a coroa portuguesa resolveu instalar as casas de fundição. A primeira foi idealizada por volta de 1719, 1720 e deveria ser instalada em Vila Rica, primeira casa de fundição. A casa de fundição, como o próprio nome diz, tinha o objetivo de fundir todo o ouro em barras. A partir da criação das casas de fundição, todo o ouro extraído na região das Gerais deveria ir obrigatoriamente para as casas de fundição. Nas casas de fundição, o ouro seria transformado em barras e receberia um selo real. Esse selo, a obrigatoriedade desse selo da fundição, acabou gerando uma revolta, que é a revolta de Vila Rica, em 1720. Percebe que a revolta foi em Vila Rica, exatamente onde seria instalada a primeira casa de fundição no Brasil. Essa revolta foi liderada pelo minerador Felipe dos Santos, que acabou se dando mal, foi castigado de maneira extremamente exemplar. Ainda temos que falar na exploração da região aurífera, como é que ela se organizava. Na verdade, existiam duas formas básicas de exploração de ouro no Brasil. A maior e mais importante delas era a grande exploração, realizada em datas onde os escravos lavravam. Essas datas pertenciam a mineradores, pessoas ricas, até porque o investimento inicial nessa atividade era muito elevado. Havia ainda um outro tipo de exploração, que a gente chama de pequena exploração. Era organizada por pescadores, pessoas humildes, oriundas de Portugal, Nordeste, entre outras regiões. Essas pessoas realizavam a sua faiscagem tanto em leitos de rios, como também em minas abandonadas. O investimento inicial era muito pequeno, era por isso que essas pessoas partiam para essa exploração. A partir de agora, vamos falar sobre a organização da sociedade mineradora. A sociedade mineradora ela tinha algumas especificidades em relação a outras formas de organização social no Brasil, como a sociedade açucareira. A sociedade mineradora inicialmente era caracterizada por um grande contingente populacional. A sociedade mineradora passou por uma elevação demográfica, é claro, várias pessoas atraídas pela febre do ouro migraram para a região.